Então, no programa Vida com Qualidade, eu falo com nutricionistas e estudantes como se tornarem referência na oncologia na sua região e conquistarem a sua estabilidade financeira. E o tema de hoje é um assunto que possivelmente muitos nutricionistas têm dúvida, independente da área de atuação, que é quando nós pegamos, né, no hospital, no consultório, um paciente que acaba desenvolvendo, né, alguma complicação renal. E no caso de hoje, eu vou estar conversando com vocês sobre pacientes que desenvolvem ou têm o quadro de insuficiência renal crônica e também câncer. Como tratar esse tipo de paciente? Então, vão entrando, vão me dando oi, mandem essa live aqui para os colegas, para que mais pessoas sejam alcançadas aí pelo Instagram. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a insuficiência renal e a minha experiência nessa área, tá? Então, quando eu fiz estágio da faculdade, eu fiz um estágio da clínica no hospital da Unifesp, lá em São Paulo. E o setor que eu fui direcionada foi justamente o setor de nefrologia e de transplante. Então, foi meu primeiro contato com pacientes que tinham alguma doença renal, alguma disfunção renal e pacientes também transplantados. Então, foi muito bacana porque eu ganhei uma experiência, assim, surreal nessa área. E normalmente é uma área tão específica, né, que é difícil a gente ver isso na faculdade ou conseguir um estágio e trabalhar diretamente, né, com isso. Então, foi assim, aprendi muito com a minha preceptora de estágio. E na residência, né, quando eu estava fazendo a residência em oncologia, eu tive a oportunidade de ficar 3 meses no setor de hemodiálise, né? Então, nos setores de internação, calhava às vezes de eu ver, né, um paciente que acabava desenvolvendo ali uma insuficiência renal aguda ou crônica, mas foi no setor de hemodiálise que eu tive um contato maior e eu tive também uma preceptora maravilhosa que me conduziu muito bem, né? Eu pude aprender bastante. Então essa experiência foi muito válida para mim, porque apesar de eu não ter me especializado, né, em doença renal, não sou nutri-renal, mas é muito importante para nós nutricionistas nutricionistas oncológicos, né, que atendemos os pacientes oncológicos, é muito importante que a gente entenda, assim, um pouco sobre a insuficiência renal crônica. Porque quando nós pegamos, né, um paciente oncológico, muitas vezes nós não vamos tratar apenas esse diagnóstico, mas esse paciente ele não vai estar somente com o diagnóstico de câncer, né? Muitas vezes ele vai ter ali comorbidades associadas, comorbidades prévias ao diagnóstico do câncer ou comorbidades que foram desenvolvidas aí por conta do próprio tratamento, né? E a insuficiência renal crônica, ela é um belo exemplo disso, né? Porque a insuficiência renal crônica, ela pode ser desenvolvida, né, por conta de diabetes, por conta da hipertensão, e às vezes o paciente ele acaba desenvolvendo essa insuficiência renal e depois é diagnosticado com câncer, ou devido ao tratamento quimioterápico de drogas nefrotóxicas, né? Então tem algumas drogas aí nefrotóxicas que podem acabar cometendo ali a função renal, e são drogas que nós precisamos aí ficar de olho para já irmos observando alguns exames bioquímicos do paciente, precisamos ficar atentos, né, a isso. Então, por que é importante, né, como eu estava falando, nós aprendermos mais sobre como fazer o manejo desse tipo de paciente? Porque imagina que chega para você, Nutri, um paciente oncológico, você atende paciente oncológico, então você tá lá atendendo esse paciente na clínica, no consultório, no hospital, e esse paciente desenvolve uma insuficiência renal. E aí, você não sabe, nunca estudou, nunca atendeu, o que você faz? Você encaminha para o médico, né? Não encaminha para o médico não, mas você responde o médico sobre o seu encaminhamento como?
não, doutor, eu não vou poder orientar esse paciente, eu não vou poder tratar esse paciente porque eu não tenho experiência. Ou vou acabar encaminhando aí para um outro profissional. O que você faz, né? Quer dizer, muitas vezes nós não vamos poder encaminhar o paciente, muitas vezes nós não vamos poder direcionar. E bem na verdade, um nutricionista oncológico, ele precisa saber lidar com essas comorbidades associadas, porque nós estamos tratando um paciente diagnosticado com câncer independente das comorbidades associadas. Então não tem como um paciente, por exemplo, ter 3 nutricionistas diferentes, né? Imagina, nutricionista que atende diabetes, mas não atende oncologia, que atende insuficiência renal, mas não atende oncologia, que atende oncologia. Não dá, né? Então é muito importante que a gente saiba atuar mesmo perante dessas comorbidades, tá? Até porque o paciente, os seus familiares e a própria equipe médica contam conosco, contam muito conosco. Por quê? Se essa insuficiência renal crônica ela não for tratada também no âmbito da nutrição, ela pode se agravar e o tratamento muitas vezes precisa ser interrompido ou a quimioterapia, a dose precisa ser diminuída. Então isso impacta diretamente no trabalho do oncologista, isso impacta na qualidade de vida, isso impacta no prognóstico do paciente. Então é muito importante essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, e é muito importante que saindo dessa live vocês possam se aprofundar no tema para se sentirem mais seguros quando se deparam com um paciente com esse tipo de comorbidade associada, tá? E qual que é o nosso objetivo, né, como nutricionistas, que pega um paciente oncológico com uma insuficiência renal crônica? Um dos nossos principais objetivos é preservar essa função renal, para que o paciente ele possa dar continuidade ao seu tratamento sem problemas. Além disso, é importante que a gente controle os marcadores bioquímicos para justamente ir verificando como está a função renal, para que nós possamos fazer modificações na alimentação, intervir na alimentação desse paciente, evitando assim a progressão do quadro, né? Além disso, além de pensar na função renal, nós temos outros objetivos desde sempre, que é a manutenção e recuperação do estado nutricional do paciente e também o manejo dos efeitos colaterais, né? Então, quando a gente se depara com um paciente com insuficiência renal, algo vem na nossa cabeça o quê? Controle de proteína. Mas aí quando a gente pensa num paciente oncológico, o que a gente pensa? Aumentar a proteína para manter ou recuperar o estado nutricional, massa muscular. E aí dá um nó na nossa cabeça, porque daí a gente fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? Então eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre essas questões, né, de como a gente pode aí equilibrar os dois para que o paciente ele tenha ali a manutenção e recuperação do seu estado nutricional, mas também a preservação da sua função renal. Então, insuficiência renal crônica é a perda, né, lenta e progressiva da função renal, né, da função renal do paciente, que ela pode ser estabilizada ou não, ela pode ter uma progressão até a falência renal. E por que estabilizada e não curada? Nós não conseguimos reverter o dano já causado, né? Ou seja, um rim que está funcionando em 70%, 60%, nós não conseguimos voltar para que ele funcione como deveria em 100%. Mas a gente consegue estabilizar para que não haja uma progressão. E isso é muito, muito importante. Porque se a gente preserva essa função renal, além do paciente, como eu disse, continuar com o seu tratamento, ter mais qualidade de vida, nós conseguimos ter uma margem melhor para colocar uma alimentação mais proteica. A gente tem uma margem ali, né? Agora, quanto pior essa lesão renal, mais a gente vai ter que restringir aí proteína, tá? Então eu queria conversar hoje com vocês sobre o tipo de tratamento do paciente com insuficiência renal crônica conservador, ou seja, não é aquele paciente dialítico que vai ser submetido à hemodiálise,
mas sim aquele paciente que vai precisar de um controle a partir da alimentação. Então, como eu sempre falo para vocês, na oncologia, nós nutricionistas já brilhamos, já somos essenciais, já temos ali um papel muito importante e único. Mas quando nós falamos de pacientes renais, principalmente em tratamento conservador, mas não somente, né? Mas principalmente no tratamento conservador, o nosso papel é fundamental, porque praticamente todo o tratamento vai ser direcionado à alimentação e uma boa orientação. E não só uma boa orientação para a preservação da função renal, mas para que esse paciente não desnutra e não desenvolva outras comorbidades comuns também à insuficiência renal, como por exemplo a hipertensão, tá? Então, esse é um das comorbidades ali que nós podemos agir de maneira bem atuante e de maneira bem significativa. Então, como eu disse, né, insuficiência renal crônica é a perda lenta e progressiva da função renal. Nesse quadro, a filtração glomerular ela é diminuída, ou seja, tem um acúmulo de metabólitos tóxicos, justamente porque não tem uma excreção adequada pelos rins, né? Então tem esse acúmulo, e esse acúmulo ele vai lesionando ali vai lesionando, né, os rins e acaba impactando na função renal. Então, por isso que é muito importante, por exemplo, nesse quadro de insuficiência renal, onde não existe a filtração glomerular adequada, não existe a excreção adequada pelos rins, ter o controle proteico, por exemplo, e em alguns casos também o controle de alguns sais minerais, como potássio, fósforo, né? E aí eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês sobre isso. Por quê? Esse controle proteico é justamente uma forma de nós protegermos esse rim e não levarmos a uma lesão maior, tá? E aí eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui que teve... A Jaqueline comentou, eu sou estudante ainda, mas tenho muita curiosidade de como vai ser a dieta desse paciente. Sim, gera um pouco de insegurança, né? E na verdade, esse é o tipo de plano alimentar que normalmente eu não entrego na hora. Que eu sempre falo com vocês, né? Que eu normalmente entrego o plano alimentar na hora para o paciente, mas esse é um tipo de plano alimentar que precisa ser muito bem calculado e muitas vezes não é só a densidade energética e proteica, né? Mas, como eu disse, tem um controle de potássio, de fósforo, né? Existem outros marcadores que nós precisamos avaliar. Então, é tudo muito ali na unha, né? Então, é muito importante que a gente elabore uma boa estratégia nutricional e que a gente dê boas orientações para esse paciente. Então, o que é importante que a gente observe, né? Nos exames bioquímicos do paciente oncológico com insuficiência renal crônica, em tratamento ali, né, conservador, o que é importante que a gente observe? Porque isso que nós vamos observar vai impactar diretamente na nossa conduta nutricional, tá bom? Então, creatinina sérica. Normalmente, a creatinina sérica do paciente, por mais que ele esteja ali seguindo a alimentação, vai dar alterada, tá? Vai dar alterada, não vai dar dentro dos parâmetros normais, mas é importante que essa creatinina sérica, ela fique o mais próximo possível do valor de referência. E a gente vai analisando, né, mensalmente, para ver se a dieta está surtindo efeito ou se esses valores estão aumentando. Se os valores estiverem aumentando desses parâmetros, né, e outros que eu já vou comentar com vocês, a gente precisa reavaliar a alimentação dessa pessoa. Ureia, potássio, e o potássio ele pode ou não estar alterado nesse tipo de paciente, tá? Não é uma certeza que esteja alterado, a gente tem que observar, porque daí sim a gente vai entrar com uma conduta de restrição de alimentos fontes de potássio. Ácido úrico, fósforo, que também pode estar alterado ou não. Vitamina D, porque a vitamina D ela é muito importante, né? Ela participa ali do metabolismo que envolve a função renal, né? O cálcio também, nós precisamos sempre estar de olho. Então, esses são alguns dos parâmetros bioquímicos
que nós precisamos estar constantemente de olho para que a gente possa sempre adaptar a alimentação e a suplementação do paciente oncológico de acordo com esses parâmetros, tá bom? Então, antes de conversar um pouquinho com vocês sobre as condutas nutricionais, a Thaís perguntou: um paciente diabético com câncer tem risco de desenvolver insuficiência renal? Sim, ele pode desenvolver a insuficiência renal por conta da diabetes, por exemplo, não controlada, bem como por conta do próprio tratamento e devido à utilização de quimioterapias nefrotóxicas, tá? Então, isso é bem interessante essa pergunta, porque como eu disse no início da live, nem sempre o paciente oncológico ele vai ter apenas o diagnóstico de câncer. Ele vai estar num combo, um combo que veio antes, né, essas comorbidades associadas, antes do tratamento, ou que ele foi desenvolvendo ao longo do tratamento pelo uso de medicamentos, pelo uso das quimioterapias, pelo tipo de tratamento mesmo, tá? Então, é importante que a gente sempre acompanhe de perto esses pacientes e vá ajustando a alimentação de acordo com os exames e com as alterações apresentadas, tá? Então, queria abordar aqui um pouquinho com vocês sobre as condutas nutricionais relacionadas a esse tipo de paciente, tá? Então, o sódio, né? O sódio, ele é algo que é importante a gente controlar na alimentação do paciente, por quê? Paciente com lesão renal, ele já tem uma predisposição ao desenvolvimento da pressão alta, da hipertensão, tá? Arterial. Quanto maior essa lesão, ou seja, quando maior a perda dessa filtração glomerular, pior é esse estado de hipertensão arterial. Então é importante que desde sempre esse paciente diagnosticado com insuficiência renal crônica tenha cuidado com a alimentação no que se refere ao consumo excessivo de sódio. Não só o sódio proveniente do sal que adicionamos na alimentação, mas principalmente, até eu diria, do sódio escondido nos alimentos ultraprocessados. Porque sódio não é sinônimo de sal, né? Apesar de a gente fazer essa correlação. Sódio existe, por exemplo, em refrigerantes diet em altas concentrações. E é doce, né? Então, muitas vezes a gente tem que orientar bem o nosso paciente para que ele não fique com aquela falsa ideia de que é só eu tirar o sal da minha comida, mas eu posso, por exemplo, consumir produtos diet ou outros produtos que são ricos em sódio à vontade, né? É muito importante que a gente oriente o paciente sobre o que é o sódio e onde ele está presente e como que ele pode identificar isso nos produtos que ele compra no supermercado, tá bom? Inclusive, é muito comum essa dúvida dos pacientes, eu já peguei vários pacientes que acabavam optando pelo sal light, né, que é aquele sal que tem redução de sódio, mas tem um aumento em um mineral que antes de eu contar para vocês, eu quero que vocês coloquem aqui para mim. Vocês acham que o sal light é uma boa opção para pacientes com insuficiência renal? Vocês acham que o sal light é uma boa opção para pacientes com insuficiência renal? Se não, vocês sabem o porquê? Essa eu quero que vocês respondam. Vou ficar aguardando a resposta de vocês, tá bom? A Lucileide, oi amada, sua linda, sódio disfarçado, isso mesmo, temos os açúcares disfarçados nos produtos ultraprocessados e também nós temos o sódio, né? E aí, gente, a Glorinha comentou, depende da quantidade. A Adriana comentou, não. Por que, Adriana? Por que você acha isso? Aí Baldin comentou, não, contém muito potássio.
E aí, o que vocês acham? Sim, não, depende, por quê? Gostei da resposta de vocês, hein? E aí, alguém vai dar mais uma resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, gente. Então, essa questão do sal light, né? Eu não indico. Por quê? O sal light, ele dá uma falsa ideia para o paciente de que ele pode usar na mesma dosagem, né? Porque ele é light, então tem menos sódio, aí a gente fica martelando na cabeça dele a questão do sódio. Muitos não sabem que esse sal é rico em potássio, e potássio é um dos marcadores bioquímicos que nós precisamos nos atentar, que pode subir facilmente em pacientes com insuficiência renal, e muitos têm indicação de controlar potássio, tá? Não é só o risco de aumentar, mas muitos já têm o potássio aumentado, e aí eles trocam, quer dizer, trocou 6 por meia dúzia, né? Porque precisa controlar o sódio, mas também precisa controlar o potássio. Então, qual que é o ideal? É não trocar pelo sal light, mas sim você orientar o seu paciente qual é a melhor maneira de se consumir esse sal, como reduzir o sal, trabalhar realmente a parte qualitativa da alimentação. Então, alimentos mais naturais, né? Evitar os alimentos ultraprocessados, ensiná-lo a leitura de rótulo, ensiná-lo receitas, sabe aquele sal de ervas? Meus pacientes adoram. Né? Eu também acho muito gostoso. E você realmente acaba diminuindo o consumo de sal por conta das ervas, né? Adicionadas nesse sal de ervas. Então, até aqui no meu canal tem receitinha desse sal de ervas. É bem facinho de fazer. E aí você pode orientar o seu paciente a consumir, por exemplo, essa receitinha, ou até mesmo dar de brinde nas consultas, se você é nutri de consultório, de ambulatório. É bem legal. E é uma forma deles reduzirem. Mas eu ouso dizer que o mais perigoso do que o próprio sal que você adiciona no alimento, que esse é mais fácil da gente controlar enquanto cozinha, é o sal, é o sódio, né? Na verdade, escondido, tá? Então, temos que alertar os nossos pacientes sobre isso, tá bom? Trabalhar muito essa questão de dieta qualitativa. Agora, pensando na proteína, que talvez a grande parte de vocês tenha muita dúvida em relação à proteína, né? Então, como eu disse, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente pensa em paciente oncológico e tem até pacientes com estresse metabólico que a gente calcula 2,0 de proteína para o paciente, né? 1,5, 1,2 é a recomendação. E aí a gente pega o paciente oncológico, mas com insuficiência renal, e a gente fala de uma dieta hipoproteica. E aí dá um desespero, né, gente? Porque, meu Deus, esse paciente vai desnutrir, ou às vezes esse paciente já apresenta uma perda de peso, e eu preciso nutrir esse paciente, ele precisa de proteína, e agora, né? Então, dá nó na cabeça de vocês também, essa questão da proteína? Mas é importante, né, que a gente tenha em mente que essa redução de proteína para o paciente com insuficiência renal, paciente oncológico com insuficiência renal, vai ter esse fator protetor que eu comentei no início da live, né? De preservar realmente a função renal, tá? Então, quando nós falamos de uma dieta hipoproteica, nós estamos falando de uma dieta com redução no consumo de proteína. E eu quero que vocês me respondam outra coisa. Vocês acham que essa dieta com redução no consumo de proteína se refere a somente proteínas de origem animal ou também proteínas de origem vegetal? Nós estamos falando da redução de carnes, por exemplo, e ovos, leites, ou nós estamos falando também de reduzir o consumo, por exemplo, de leguminosas, né, de proteínas de maneira geral, de origem vegetal e animal. O que vocês acham? Paciente com insuficiência renal, somente de origem animal ou de origem vegetal também deve ser esse controle proteico? E ó, eu faço essa pergunta porque ela não é nada boba, viu? Ela gera muita dúvida e, inclusive, eu já vi incoerência em protocolos institucionais hospitalares. Erro na hora de orientar, tá? Por um falso conhecimento ali.
Então, faz toda a diferença isso, viu, gente? A Grace comentou, eu acho que de animal. A Lucileide comentou, proteínas de maneira geral, seja animal e vegetal. E o que vocês acham? Que é só animal ou os dois? Coragem, vamos lá, gente. Todo mundo aqui tá aprendendo, hein? Podem responder. Tenho certeza que vocês responderam aí na cabecinha de vocês. Ou não acham nada, né? Fala, não sei, eu não acho nada. Não come nada, pronto. A Thaís comentou, os dois. Então vamos lá, gente. A Glorinha, animal e vegetal. Isso mesmo, gente. Quem respondeu animal e vegetal está certo, tá? Precisa ter um controle proteico de maneira geral, tá bom? E aí, como que nós devemos fazer, né, essa prescrição de proteína? Então, a quantidade, né, se a gente vai utilizar 0,6, 0,8 gramas de proteína por quilo, isso depende da taxa de filtração glomerular do paciente. Essa taxa de filtração glomerular, ela pode vir nos exames, né, o médico ele pode solicitar e a própria empresa de análises clínicas, né, na hora que faz o exame ali de função renal, a partir da creatinina, já dá esse cálculo no exame, ou existe o cálculo que a gente pode fazer de acordo com o sexo e o nível de creatinina do paciente. E aí a gente coloca ali dentro da fórmula e a gente tem ali o resultado dessa taxa de filtração glomerular, que é baseada na creatinina, tá? Então, a partir dessa taxa de filtração glomerular, nós vamos ter uma noção de como está essa função renal, de quanto dano esse rim sofreu, de qual é o percentual funcionante desse rim. E a partir disso, a gente pode ser mais flexível ou menos flexível. Mas é importante que, de maneira geral, a gente analise isso e tome cuidado. Por quê? Se a gente não toma cuidado, e vamos supor que a gente dê mais proteína para o paciente do que ele pode, e a gente está lesionando ainda mais esse rim, e aí essa taxa de filtração glomerular diminui, então cada vez mais o paciente vai ter que comer menos proteína. E aí sim é muito complicado para a gente recuperar o estado nutricional desse paciente por conta do risco de desnutrição que o paciente oncológico, por si só, pelo fator único de ser diagnosticado com câncer, sofre, né? Um risco aumentado aí para perda de massa muscular. Então, normalmente o cálculo é em 0,6, 0,8, aonde priorizamos o cálculo de 0,8 para que a gente tenha uma margem para distribuir essa proteína. Então, como otimizar isso, tá, gente? Primeiro, preferir proteínas de alto valor biológico, né? Proteína que contém aminoácidos essenciais, que vão ser importantes para a construção de massa muscular e funções no nosso organismo. Um outro ponto importante é o fracionamento dessa proteína em todas as refeições. Então, tudo bem, o paciente ele vai ter que consumir menos proteína na dieta, mas vamos então fracionar em todas as refeições para um melhor aproveitamento do organismo, para a utilização desses aminoácidos para a construção de massa muscular, tá? Além disso, inclusive eu já falei aqui em outras aulas, nós podemos utilizar proteínas, módulos proteicos, no qual os estudos demonstram uma melhor ação, né, na recuperação ou na manutenção do estado nutricional a partir da recuperação e manutenção da massa muscular. Por exemplo, precisamos ver os níveis de vitamina D, não só pela função renal, mas também por conta da massa muscular, preservação de massa muscular. A vitamina D está muito associada, por exemplo, com o uso de whey protein, com bons resultados. Então, se nós temos uma margem para trabalhar, nós podemos colocar dentro dessa margem módulos proteicos que os estudos demonstram que traz melhores benefícios pensando em estado nutricional,
né? Então a gente pode otimizar esse pouco, digamos assim, né? Para que a gente possa realmente focar ali nessa recuperação, tá? Do estado nutricional do paciente oncológico. E eu queria saber de vocês, se vocês sabem qual é o sinal clínico de proteinúria, de perda de proteína na urina. Sinal que aqui, ó, que o rim não tá filtrando bem, o paciente tá consumindo muita proteína e tá tendo proteinúria. Qual é o sinal clínico? Não tô falando de exame bioquímico, não tô falando de exame de sangue, eu tô falando assim, o paciente chega lá no teu consultório ou lá no hospital, você vai passar a visita e ele fala, doutora, eu vi tal coisa, ou eu tô com isso. O que é isso? Vocês sabem qual é esse sinal clínico que indica proteína na urina? Perda de proteína? A Lucileide comentou, no caso clínico da faculdade, eu e meu grupo, eu fui a única a acertar a dieta de um renal que é hipoproteica. Fiquei feliz porque verdadeiramente eu aprendi. Minhas amigas teimando que era normoproteica. Em alguns casos a gente consegue trabalhar com 1.0, mas normalmente 0.8 é o mais comum. A Cris respondeu, fezes espumosas, espuma. Rodrigues, Cristiane, espuma onde? Aonde que a gente observa essa espuma? É nas fezes, que nem a nossa colega falou? Boa tarde, Antônia, tudo bem? Vocês, ó, no quente ou frio, vocês estão no morno. Estão no morno. Na urina, isso mesmo. Espuma na urina, gente. Espuma na urina é sinal clínico clássico. Perguntem ou normalmente o paciente fala, porque é uma espuma, realmente é algo volumoso ali de espuma, e o paciente se assusta, né? Ele fala, meu Deus, meu xixi tá com espuma, então ele já vai contar pro médico, pro nutricionista, ele vai contar pra todo mundo. Mas é bom que a gente pergunte, tá? É bom que a gente pergunte. Então aí é um sinalzinho clínico, é um examezinho, digamos, faz parte ali do nosso exame físico, né? Da nossa avaliação nutricional, fazermos também essa pergunta, quando a gente pergunta sobre quanto de água bebe, quando a gente pergunta sobre cor da urina, pergunta, tem espuma na urina? Dá uma perguntada. E vai perguntando ao longo do tratamento, tá bom? Pode ser um indicativo. Então, esse é um sinal clínico, como eu comentei. E quais são exames, né, importantes? Porque a gente está falando aqui, às vezes é 1.0, pode de 0,6 a 0,8, mas o que é importante na realidade para a gente ter certeza de que a nossa dieta está sendo efetiva? Olhar sempre os parâmetros bioquímicos, principalmente de creatinina, principalmente de ureia e de ácido úrico, tá? E usar o próprio paciente como comparativo de um mês para o outro. Tá? Então vamos supor, o paciente está com insuficiência renal. Aí eu fiz um cálculo de 0,8. E aí eu vi que realmente os níveis desses 3 parâmetros que eu citei para você, eles diminuíram, né? Ótimo, a dieta está surtindo efeito. Mas aí na verdade, teve um outro paciente que eu também calculei 0,8 e aumentou. Então o que eu vou fazer? Reduzo, recalculo então para 0,7, para 0,6. Então eu vou reduzindo aos poucos e utilizando os exames bioquímicos do meu paciente como próprio parâmetro, tá bom? Porque dessa forma eu vou ter certeza de que aquela conduta nutricional tá surtindo efeito ou não, se a gente precisa mudar, tá bom? Além disso, nós temos a questão do potássio e do fósforo, né? Então, como eu disse, potássio e fósforo a gente tem que ficar de olho sim, tá? Eles podem estar aumentados, não necessariamente, mas podem. E se eles estiverem aumentados, a gente consegue reverter essa questão do potássio e do fósforo, a gente consegue voltar a normalizar a partir da alimentação. Aí sim é importante nós criarmos um plano alimentar com redução nos alimentos fontes de fósforo e potássio,
orientarmos o nosso paciente sobre quais alimentos são ricos em potássio e fósforo. Dá uma tabelinha mesmo para o paciente, né, com os alimentos fontes, ensinar esse paciente como consumir, as porções que ele deve consumir no dia, né, para que ele evite esses alimentos que sejam fontes aí de potássio e de fósforo, e dar outras opções para ele fazer essa substituição. Mas tem um ponto que é muito importante, Nutri. Quando nós falamos, né, de restrição de alimentos por serem fontes de proteína, potássio e fósforo, é muito importante a gente levar também em consideração como está a ingestão alimentar desse paciente, porque nós estamos falando de um paciente oncológico com muitas vezes baixa ingestão alimentar por diferentes motivos e preferências alimentares. O que eu quero dizer? Existe uma gama aí de alimentos fontes ricos em potássio, por exemplo. Banana. Mas às vezes o paciente, naquele momento do tratamento, uma das poucas frutas que ele consegue comer é a banana. Então, o que eu falo para esse paciente? Eu dou uma orientação generalista com uma lista do que pode e não pode e falo para não comer banana de jeito nenhum, mamão, por exemplo, de jeito nenhum, ou cabe a mim orientá-lo da melhor maneira e criar um plano alimentar no qual eu reduza os outros alimentos fontes de potássio e dê uma margem para esse paciente consumir essas frutas que ele está conseguindo comer no momento, que ele tem preferência por comer, ou que até poderia ajudar, por exemplo, minimizando outro efeito colateral, como, por exemplo, constipação, né? Falando do mamão, né? Então é muito importante a gente não só entregar uma lista do que pode ou não pode e orientar de forma generalista, mas é muito importante a gente avaliar o paciente de maneira individual para que nós possamos orientar da melhor maneira como deve ser esse consumo de vegetais, esse consumo de frutas, né? De leites derivados, pensando no fósforo, tá bom? Então é muito importante que a gente dose tudo isso na hora da prescrição. Então não é que um paciente que precisa ter uma dieta com restrição de potássio não possa consumir alimentos fontes de potássio, tá? Mas a gente vai precisar ter um controle muito bem ali, controlado, quais são esses alimentos, né? Para que não tenha ali uma alteração realmente nos seus exames bioquímicos. Um outro ponto importante é o consumo de carne vermelha. A redução de carne vermelha, ela contribui de maneira significativa para normalizar, por exemplo, ácido úrico, né? Entre outros os marcadores que nem eu comentei com vocês. Então, o que dá para nós fazermos em relação à carne vermelha, né? Reduzir o consumo, fracionar o consumo dessa carne vermelha na semana, negociar com o paciente, né? Porque é muito importante também tomar cuidado para que esse paciente não consuma altas porções de carne numa mesma refeição, né? Então, como que vai ser esse fracionamento? O que ele prefere, né? Ele prefere comer um pouquinho dessa carne vermelha no almoço e jantar, ou ele prefere comer a porção, digamos, total que ele pode consumir no dia só no almoço, né? Então, tudo isso a gente vai adaptando conforme a realidade, as preferências do nosso paciente, tá bom? Uma outra dúvida comum é em questão dos líquidos, né? Se faz necessário realmente a restrição hídrica. Normalmente, quem vai indicar essa restrição hídrica é a equipe médica, tá? A equipe médica vai avaliar o paciente e vai dizer se esse paciente precisa ter uma restrição e normalmente eles já colocam de quanto é essa restrição. Se a equipe médica não faz esse tipo de avaliação, então tá liberado, tá? Não faz esse tipo de avaliação, não faz esse tipo de observação, avaliação eles fazem, né? Então tá liberado quantidade hídrica normal, tá? Quando realmente essa função renal fica prejudicada, eles já sinalizam para toda a equipe, que inclusive envolve questão de soro, né? A gente vai ter que trabalhar com a equipe da enfermagem para ver quanto que vai colocar de soro, quanto que vai vir pela alimentação. Dependendo dessa restrição hídrica, até as frutas, né, com maior teor de água acabam entrando nessa conta.
né? Então tem restrição aí de melão, melancia, então em casos mais extremos, tá? Mas aí é sempre bom a gente conversar com a equipe médica, tá? E falando em frutas, né? Vocês sabem qual é uma fruta que é proibida para paciente renal? Aí é proibida mesmo, tá? Nem o cheiro pode. Brincadeira. Mas não pode consumir de jeito nenhum. Vocês sabem qual é a fruta? A Cris comentou carambola, a Augusta comentou carambola, Cristiane carambola, a Francine carambola. O pessoal é a da... o pessoal é carambola, coitada. Todo mundo, carambola, carambola. É isso aí, gente, carambola, tá? Ela tem uma substância nefrotóxica e como o rim não tá filtrando direito, não tá tendo essa excreção adequada, esses metabólitos tóxicos se acumulam e pode, inclusive, levar o paciente a óbito, tá bom? Então, carambola. E aí é independente de qualquer exame, independente de qualquer coisa. Aí sim a gente tem que dar essa orientação mais geral mesmo e falar, olha, não pode suco, não pode geleia, não pode doce, não pode a própria fruta in natura, não pode nada de carambola, tá bom? Mas esse seria aí o único alimento realmente que nós precisamos tomar muito, muito, muito cuidado, tá? De resto, é aquilo que eu falei, existe sim, né, uma lista que nós podemos utilizar para facilitar a nossa prática clínica, para facilitar, né, a nossa orientação, a nossa prescrição do plano alimentar, mas é importante a gente sempre levar em consideração a individualidade do paciente para que a gente possa criar melhores estratégias de acordo com a realidade do paciente oncológico, visto que o paciente oncológico, ele não tem somente quando o paciente oncológico desenvolve insuficiência renal crônica, ele não tem somente esse efeito colateral, digamos assim, do tratamento. Ele acaba tendo outros efeitos colaterais, né, que nós precisamos levar em consideração na hora da prescrição, né? Então, é muito importante avaliar também a ingestão alimentar, tornar a alimentação desse tipo de paciente prazerosa, que ele tenha prazer em se alimentar, porque senão vai acabar perdendo peso, vai baixar a ingestão alimentar e vai perder peso, vai impactar no seu estado nutricional, o que também não é nada bom, tá? Então, é importante a gente dosar, né, todas essas informações para elaborar a melhor conduta. Tá bom, gente? Ajudei vocês? Ajudei vocês, agora quando chegar um paciente oncológico renal, vão estar um pouquinho mais seguros aí na prescrição, vão ter um norte, uma ideia pelo menos. É claro que é um tema que, gente, vocês precisam se aprofundar, né? Vão ter que, né, numa live, não vai solucionar aí todas as dúvidas de vocês, né? Mas é algo para depois vocês se aprofundarem. Espero que vocês... A Antônia comentou que sim. Que bom, Antônia. Fico feliz. Fico feliz. A Cris comentou muito. Show de bola. Sara, sobre os leucócitos, tem IGTV meu só falando sobre imunomodulação, como fortalecer ou recuperar a imunidade do paciente oncológico. Tem conteúdo bem bacana só sobre isso. Dá uma olhadinha no meu IGTV. A Cristiane comentou muito. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. É um tema que realmente gera muita dúvida, gera insegurança, mas como eu disse no início da live, se escolhemos atender paciente oncológico, escolhemos atender o paciente oncológico que só tem o câncer, como pacientes oncológicos que também desenvolvem ou já vêm com outras comorbidades associadas, tá? O paciente confia em nós, a equipe médica confia em nós, porque o que vamos orientar e o que vamos prescrever vai impactar diretamente na qualidade de vida do paciente, no tratamento. Se a gente não controla essa perda de função renal, se a gente não estabiliza, o paciente pode chegar à falência renal, a ter que ir para transplante, perder o rim, vai ter o seu tratamento quimioterápico suspenso. É sério, gente, isso é grave. Pode ir a óbito. Então, assim, é muito importante que a gente saiba fazer esses manejos, tá bom? Então,
eles confiam em nós. Então, que a gente possa se aprofundar, ter mais assertividade nas nossas prescrições, tá bom? Eu espero que com essa live vocês estejam mais seguras, né, nesse sentido, e que despertem cada vez mais em vocês a vontade de se aprofundar, tá bom? Se vocês gostaram da live, tira aqui um print uma foto aqui, se você tá vendo por outro lugar, pode tirar uma foto, tirar um print dessa live, me marca, coloca ali se você gostou, coloca ali uma frase que eu falei, um insight que você teve, que te marcou, que realmente ali vai te ajudar nos teus atendimentos. Eu adoro quando vocês me marcam, tá bom? E lembrem-se, toda terça-feira, às 16 horas, tem programa Vida com Qualidade aqui no meu Instagram, onde eu falo com vocês, nutricionistas e estudantes de nutrição, sobre como atender um paciente oncológico, se tornarem referência nessa área, na região de vocês, e conquistarem aí a estabilidade financeira, tá bom? Um grande beijo, espero vocês na nossa próxima live. Um beijo, gente!